Boa noite, amigos do programa Pauta Livre. É da Rádio e TV Impacto Web de Gravataí. Claro que estamos pelo canal do YouTube de Pepe Severo ou Luiz Pedro Neves Severo. E dia 10 de julho de 2023. Início de semana, segunda-feira. E nós aqui novamente com o nosso programa. Com muita vontade, muita satisfação de estar conversando com vocês. Estamos só com o preâmbulo, só para dar um toque do que será na nossa programação no dia de hoje. Primeiramente, eu já digo que para mim seria e é um dia muito especial. Hoje está de aniversário a minha neta, a Yasmin Severo Monteiro, filha da Priscila, que é a minha filha, e do Márcio, que é o seu esposo. Então, um dia muito especial, e eu começo com uma satisfação muito maior do que em outras ocasiões. E estou compartilhando com vocês toda essa alegria. Mas eu começo pedindo que vocês devam curtir, comentar, compartilhar, discutir, debater durante o nosso programa. Essa é a finalidade principal. Mas nós teremos, como sempre, mais 2 outros estúdios tão lindo quanto esse. O estúdio 1, aquele em que eu interajo com vocês, o estúdio 2, aquele em que nós lemos a nossa sinopse. Como sempre, hoje recheada de informações. Eu começo falando de gastos para os nossos cofres públicos, nós contribuintes. É uma propaganda do Tribunal Superior Eleitoral, que começou no dia de hoje, falando que seria uma campanha pela liberdade de expressão. É uma propaganda que está circulando em todos os meios de comunicação, em que uma cantora de cor negra canta um rap. Tem uma blusa branca e escrito democracia. Mas o final da frase diz assim, pode recuar que a consciência aqui é forte. Eu acredito que essa frase seja ameaçadora. Ameaçadora, é o meu modo de ver. Deixo para vocês, durante o nosso programa, dizerem algo sobre esta propaganda, mas sai dos nossos ônus, dos cofres públicos. Mas nós temos muitas outras notícias. Na área do esporte, derrota de Grêmio, derrota de Inter. Então, muito assunto nós teremos a falar. Inclusive o Grêmio, os gremistas dizendo da possibilidade do Bitelo ter sofrido um pênalti, uma penalidade não marcada pelo árbitro. Mas o árbitro até já deu explicação na imprensa, após questionado, que não houve uma força excessiva para que o jogador caísse. Mas isso eu deixo para o debate dentro do nosso programa. Nós temos muitos assuntos ainda na área da polícia, da política. Tudo isso nós vamos debater dentro do nosso programa. Por exemplo, que o mercado financeiro reduz pela 8ª semana seguida a estimativa de inflação para este ano no Brasil. Também que deputados federais do PL trocam xingamentos no WhatsApp sobre votos na reforma tributária. Uns que discordaram do partido, uma vez que o partido, cuja liderança é do presidente Jair Bolsonaro, o ex-presidente, e era para a não aprovação dessa reforma, mas, como nós sabemos, muitos deputados do PL discordaram e votaram a favor da reforma tributária. Basta dizer que, inclusive, hoje houve uma desavença entre o governador Tarcísio de São Paulo
que foi ministro do presidente Jair Bolsonaro, que houve até um debate na reunião em que ele concordava com a aprovação da reforma tributária, havendo algo arranhou as suas relações, mas diz o ministro Tarcísio, e agora governador de São Paulo, que ele é leal ao presidente Jair Bolsonaro. E a imprensa diz que parece que essa situação já foi contornada. A CPMI dos atos extremistas, lá do 8 de janeiro, reiniciam os seus trabalhos amanhã, a partir desta terça-feira, e já teremos o depoimento do ex-ajudante de ordens do ex-presidente Jair Bolsonaro, o tenente-coronel Mauro Cid. Como os senhores sabem, ele se encontra preso. A Metsul promete que um novo ciclone extratropical atinge o Rio Grande do Sul nesta semana. Probabilidade que seja lá pela quarta-feira. Muitas pessoas até ficaram bravas, mas eu não vejo razões para isso, de que a previsão daquele anticiclone não aconteceu. Uma coisa boa, ele retornou ao oceano. A precaução nunca é demais. A Defesa Civil deu esse alerta e agora está dando um novo alerta desse novo anticiclone. É bom que nós nos precavemos sempre. Isso é normal, que deve acontecer. O presidente Lula, nesse final de semana, se encontrou com o presidente da Colômbia, ali próximo à fronteira do Brasil. Foi no domingo. E ele, falando nesta conversa, a imprensa divulgou que ele diz que promete desmatamento zero em seu governo na Colômbia em 2030. Mas que eu saiba, não sei se vocês sabem, ao contrário, a eleição do presidente Lula não vai até 2030. Mas parece que ele já está contando com uma reeleição. Ele tem 77 anos e ele já falou que a reeleição do presidente Joe Biden até o incentiva para a reeleição. Isso aconteceu lá nos Estados Unidos e ele acha que também deva concorrer. Mas essa eleição não aconteceu ainda, mas ele já faz essa previsão. Então essa frase dita ao presidente da Colômbia, eu acho que não quer dizer que seja um fato consumado. Um ataque à faca aconteceu lá na China. Um homem atacou uma escola infantil, foi no dia de hoje, e matou 6 pessoas, entre elas 3 crianças e 3 adultos. Dentre esses adultos, um professor e 2 pais de aluno. Ele foi preso pela polícia. Também agora, finalmente, a Ucrânia, falando da guerra, né? Nossas informações são locais do Brasil e do mundo. O presidente da Ucrânia admitiu a autoria ao bombardeio que destruiu a ponte que liga a Rússia à península da Crimeia. Isso aconteceu há um tempo e a Ucrânia não havia admitido, mas agora realmente admitiu que foi um bombardeio realmente estratégico, porque desfez uma conexão em que havia entre a Crimeia e a Rússia. Como vocês sabem, a Crimeia é um país ocupado pela Rússia. Também na política ainda, o governador Eduardo Leite, como o senhor sabe, ele é presidente nacional do PSDB, dos tucanos, e uma frase dele de efeito, ele diz assim: vamos reconstruir o PSDB com cada um dos filiados que não aceitam o radicalismo e a polarização. Mas, com certeza, os funcionários públicos não devem aderir a este partido e a
principalmente ao pedido do governador Eduardo Leite. Eu conheço a gestão dele e sou um dos sacrificados como funcionário público estadual do Rio Grande do Sul na sua gestão, na passada e nessa atual. Reajuste do funcionalismo público executivo? Zero. Aumento? Sim, tem aumento. É aumento da contribuição do IP Saúde, além de um ineditismo, que é a cobrança por dependentes. Tudo isso graças ao governo Eduardo Leite do nosso Rio Grande do Sul, da qual eu sou funcionário público, né? E a gestão dele não me agrada nem um pouco, e eu acredito que há quase nenhum funcionário público estadual, a não ser aqueles que têm outras vantagens aí, além do seu salário, né? São aqueles que recebem as benécias da máquina pública. O Fundopem atingiu 1,7 bilhões em incentivos a empresas no primeiro semestre desse ano aqui no Rio Grande do Sul. Também que o Rio Grande do Sul planeja disponibilizar 90 milhões da Lei Paulo Gustavo já no mês de agosto. Lamentável que aqui no final de semana nós tivemos 8 mortes por acidentes em estradas gaúchas, e todas na região norte do nosso estado. Aí eu pergunto se temos ou não racismo. A Frente Parlamentar do Afroempreendedorismo é lançada na Câmara de Vereadores de Porto Alegre. Eu acho que isso só fomenta isto aí, né? Mas tudo isso nós temos no nosso programa, são notícias, e nós temos que dá-las a todos vocês. Caso vocês não sabiam, agora sabem. A cachaça é o terceiro destilado mais bebido no mundo e movimenta 15 bilhões por ano só no Brasil. Um comando central dos Estados Unidos declarou que matou o líder do Estado Islâmico lá na Síria, uma outra frente de guerra que quase não é divulgado, mas ela está acontecendo. Também nós tivemos nesse final de semana um encontro entre o Vladimir Putin, o presidente da Rússia, e aquele percozinho, ele, o líder que fez um levante há pouco tempo, aquele líder dos mercenários do grupo Wagner. Também a reforma tributária foi aprovada, todos já sabem, mas preocupante é que os cientistas dizem que em 2023 pode ser o ano mais quente já registrado, mas já existe um estudo de que cientistas tentarão fazer uma maneira que haja uma barreira no Sol para proteger a Terra. É um estudo científico que eu até não acredito que possa acontecer, mas em ciência tudo é possível. Também que o Papa convida o líder católico que defende os direitos do LGBTQIA+, para sínodo. E também ele já fez uma lista de cardeais que poderão ser seus sucessores, no caso, quando ele vier a falecer. 6 meses após os ataques extremistas em Brasília, o Supremo Tribunal Federal torna réus mais de 1.200 envolvidos nos atos. Também que a vacina contra a poliomielite será atualizada, mas a partir de 2024, ainda não é agora. Também o Grupo Hospitalar Conceição, zona norte de Porto Alegre, a capital do Rio Grande do Sul, é condenado a pagar 100 mil à esposa de um homem que morreu, segundo foi avaliado, por falhas no atendimento. É uma ação da justiça. A nossa gaúcha,
A Miss Brasil 2023 foi eleita em São Paulo esse final de semana. É a Maria Brechani e vai representar o Brasil no Miss Universo em El Salvador. Na música também, uma despedida que nós lamentamos, que um grande artista, o Elton John, se despede dos palcos após 50 anos de carreira. Como sempre na política, sob pressão do Centrão, o presidente Lula discute trocas em ministérios após a aprovação da reforma tributária. Também uma jovem foi morta, atingida por uma garrafa de vidro no pescoço. Foi logo em frente ao Allianz Parque, no jogo entre Palmeiras e o Flamengo. Esta jovem perdeu a vida. Também em São Paulo, um homem foi espancado até a morte durante uma briga num bairro nobre lá da cidade. O que é triste e lamentável, que são motivos fúteis para que tire a vida de uma pessoa. Também a saúde alerta que internações por infarto aumentam mais de 150% no Brasil. Entre os riscos estão a obesidade. Também ladrões se deram bem porque eles invadiram a mansão da mãe da Beyoncé e roubam cerca de 5 milhões de reais. Também que lá no Irã, após 40 anos de proibição, mulheres poderão ver jogos do futebol masculino. Isto no Irã, né? O Supremo Tribunal Federal, ele discute a possibilidade da licença paternidade se igualar a licença maternidade. O Pix bateu um recorde com 134,8 milhões de transferência em um único dia. Lá em São Paulo, o perigo que é homens caçando javali e um foi confundido pelo seu amigo com o javali e foi morto a tiros lá em São Paulo. Foi anunciado pelo vice-presidente Geraldo Alckmin que aquele incentivo à compra de veículos populares até 120 mil encerrou um mês. A promessa do programa seria de 4 meses, mas segundo foi dito, já encerrou aquele incentivo da União. Ao contrário disso, a produção de motos cresce 13% e atingiu o melhor resultado de 8 anos. Pelo jeito, o pessoal vai estar aplicando muito mais em veículos de 2 rodas do que de 4 rodas. E a indústria automobilística não terá mais o incentivo do governo federal. Prometido seria 4 meses, mas ficou tão somente em um mês. Segundo o noticiário, foram vendidos aproximadamente 280 mil novos veículos no Brasil, mas os pátios das montadoras continuam cheios. Confiram. Também um prédio comercial que desabou em Recife. Há 3 dias após a tragédia, já são computados 14 mortos. E com isso nós vamos encerrando o nosso preâmbulo nesse dia, mas temos muitas outras informações na nossa sinopse, em que os nossos amigos já estão interagindo conosco. E é para lá que nós vamos falar com todos vocês na live no dia de hoje.
Uma boa noite, amigos do programa Pauta Livre. É com muita satisfação, emoção e alegria que nós estamos entrando no ar pontualmente 21 horas, em live com o programa Pauta Livre, pelo canal do YouTube de Pepe Severo ou Luiz Pedro Neves Severo. Sempre com a qualidade que nós esperamos ter. 2 estúdios. O estúdio 1, aquele em que nós interagimos com vocês. O estúdio 2, em que nós lemos a nossa sinopse. Sinopse que nós trazemos muitas informações, muitas notícias, na área da polícia, da política, do esporte, saúde, guerra, para que nós estejamos informados de tudo o que está acontecendo. Tudo notícias do dia, quentinhas. Mas a pauta principal são vocês, eu conto com vocês. Que vocês curtam, compartilhem, deem aquele like de positivo, converse com os amigos, estejam conosco. Então, vamos lá ao estúdio, porque o pessoal já está interagindo conosco. É para lá que nós vamos. Alô, amigos? Estamos apresentando o programa Pauta Livre, da Rádio e TV Impacto Web de Gravataí. Estamos pelo canal do YouTube de Pepe Severo ou Luiz Pedro Neves Severo. Lembrando sempre que as nossas lives são segundas, quartas e sextas, das 21 às 22 horas. Deem aquele like de positivo. Além disso, curtam, compartilhem, comentem. E nós sempre com aquela qualidade, 2 estúdios. É esta a nossa programação. Continuem conosco e continuem na nossa live. É aí. Agora sim, estamos ao vivo. Agora nós estávamos interagindo com os amigos ali por escrito. Agora estamos aqui com o microfone na mão. Já pegamos alguma coisa que o pessoal está falando conosco, embora que nós tenhamos a nossa sinopse já pré-estabelecida. Mas é muito bom que nós interajamos com os nossos amigos, aí já sabemos como responder a eles, muitos questionamentos, as coisas que eles estão falando, mas hoje eu não posso deixar de agradecer, é um dia muito especial. A minha neta está de aniversário, eu estive há pouco tempo comemorando os 9 anos. É a Yasmin Severo Monteiro, fazendo aniversário. Eu estive ali na Cachoeirinha, fazendo, e bem rapidamente deixei pré-estabelecida ao início do nosso programa, e não podia deixar de maneira nenhuma de estar aqui com vocês. Só uma questão de saúde ou uma questão técnica poderia impedir que nós estivéssemos aqui. E aqui nós estamos com muita alegria e a satisfação de estar com vocês numa noite agradável, agradabilíssima. Tivemos um dia nublado aqui na nossa região, mas até voltamos uma hidratada na garganta e ao vivo. Até esqueci de mostrar para vocês aqui, ó. É a nossa garrafa sem logo. Continuamos sem logotipo, sem patrocinador, mas assim o nosso programa, a nossa alegria. Mas vou lá, logo ao Estúdio 1, para interagir com os nossos amigos. Até eu peço escusas, agora o delay aqui me deu a informação, mas agora eu estou com o fone nos 2 ouvidos. Antes, até o problema que houve no outro dia no som, hoje com certeza não acontecerá. Porque hoje eu estou mais atento, então a minha equipe técnica, que sou eu e mais eu, está bem esperta. Quem nos deu boa noite hoje, primeiramente, foi o nosso amigo Zé Sanguiné, Zona Norte de Porto Alegre, Zona Nobre, Bela Vista. E ele diz assim, já curti e já acionei o sininho. É o Zé Sanguiné que falou, mas vou dar uma ida lá no Estúdio 2, porque há tempo que nós não fazemos a indicação do Centro Odontológico Canoas. Vamos ver aí conosco aí uma orientação que nós demos da saúde bucal para todos vocês. Alô, amigos, agora o assunto é sério.
é tanto sério quanto a preservação da nossa saúde. É o que nós temos de mais importante na nossa existência. E principalmente a saúde bucal. E é por isso que eu estou indicando a vocês o Centro Odontológico Canoas, que fica ali na Rua Uruguai 272, esquina com a Canadá. Telefones de contato pelo DDD 51, pelo 37 85 74 84. Também pelo celular, DDD 51 pelo 998 13 1007. Eu recomendo porque sou paciente e conheço as instalações. Instalações essas de primeiro mundo. Além de você ser atendido, também recebe um mimo, tendo a oferecer água gelada, cafezinho, bolachinha, biscoitinhos, tudo a seu gosto. Temos também sempre um ambiente temático, que vai agradar a você adulto, a você idoso e a você criança. Tem um ambiente também kids. Tudo isso deve ser conferido. E com certeza todos nós precisamos em algum momento da nossa vida. E eu acredito que você também precise. Sócios proprietários, aí estão eles para quem não conhece. Eles são o Dr. Felipe Severo, a doutora Caroline Severo e também o Dr. Guilherme Lemos, uma gama imensa de profissionais nesta área. As instalações, equipamentos cirúrgicos da melhor qualidade, de primeiro mundo, com todo e qualquer atendimento que você precisar. Eu recomendo porque conheço. E você mantenha contato ou faça simplesmente uma visita para conferir. Eles esperam vocês e eu espero que a nossa recomendação seja útil a vocês. Então não esqueça, Centro Odontológico Canoas, a sua solução na área bucal. Agora sim retornei. Retornei porque eu tive que fazer um volta calma, que eu comecei num tom muito alto o meu programa. E o equipamento é tão bom que não precisa. Me inspirei dizendo que havia retornado recém do aniversário da minha neta, e aí até me forcei as cordas vocais. Agora sim, agora estou voltando aqui com um som bom, aumentei mais os nossos equipamentos, temos que levar sempre no controle. Agora retorno ao Estúdio 1 definitivamente, para falar que eu havia dito que o número 1 hoje havia sido o Zé Sanguiné, que disse que já havia acionado o sininho também e dando boa noite. Depois o Jorge Antônio, que é aquele nosso amigo emissário, agora guerreiro Martinica, lá de Viamão, está sempre conosco, nos dando informação, nos trazendo notícias do futebol principalmente, e inclusive lá do Martinica, que ele sempre tira foto, fazemos produção, que também nós fazemos em arte lá no programa Giro da Várzea, na página dos Coroas de Canoas. E ele diz assim: boa noite a todos, esperamos que não chova no próximo final de semana. E eu havia dito para ele que o ciclone extratropical, já segundo a Metsul, está prometido e deve chegar ao nosso Rio Grande já ali na quarta-feira, a possibilidade de que nós tenhamos chuva. Esperamos que não, né? Mas chuva é algo que a natureza traz, claro que prejudica o nosso amador e o varziano principalmente. Depois, o nosso casal 20 da Zona Norte, como eu sempre falo, um dos casais 20, né? Nós temos um outro também, temos o outro da Bela Vista, que é o Zé Sanguiné e a dona Bete, né? Mas essa aqui é a Janei Lima, a esposa do meu irmão de farda, Henrique da Silva e Silva, o capitão, que entrou logo depois, dando uma boa noite severa e uma boa noite aos telespectadores do programa Pauta Livre. Boa noite, Henrique. E antes tinha dado uma cutucada o outro gremista ferreiro, embora que o casal 20
ali a Janeiro e o Henrique também sejam gremistas, né? Mas é bom frisar, mas outro gremista, esse sim. Esse lá de Mariluz, litoral norte do nosso Rio Grande de Marisul, que é o Betão, ainda não interagiu conosco. Talvez ele tenha oportunidade de interagir, mas dorme muito cedo. Mas se ele vier, será bem-vindo, com certeza. O Alberi diz assim, ó: boa noite, amigo Severo. Tudo de ruim para nós contra os cariocos. A que pênalti não dado complicou o nosso time e tem jornalistas que dizem que não houve. É a grita dos gremistas. Eles se queixaram que a possibilidade de um pênalti no atacante, um Bitelo. Mas houve até uma explicação lógica, o VAR e o árbitro que apitou, ele dizendo que realmente não foi uma força excessiva, embora que tenha havido contato, mas quando ele não existe a possibilidade de derrubar o adversário, principalmente um pênalti, que é as probabilidades de um gol. Então tem que pensar, o pessoal às vezes assim, criticando a arbitragem, lá no meio ele dá, lá no meio não existe um risco tão grande. Então a falta, embora que tenha um critério, mas ele deu uma explicação lógica de que realmente não houve pênalti, que é a grita dos gremistas. Então é por isso que eu estou dando essa explicação em cima do nosso amigo, que o Alberi disse, e realmente ele reconhece que foi uma derrota. Infelizmente a dupla Grenal foi derrotada pelos cariocas, né? Mas eu sempre, até brincando ali, eu disse que a derrota do Grêmio foi pior, porque embora que tenha sido líder, foi em sua casa. E sempre uma equipe, quando faz um prognóstico, ele conta pontos positivos em sua casa, e o que for fora, um empate também conta como ponto ganho. Assim é a previsão de uma equipe técnica que faz uma estatística do que será uma competição. Isso aí é quanto ao Grêmio, né? O Inter também jogou mal pra caramba, o estreante, o Ener Valencia não existiu, mas é que ele não foi abastecido. Ainda não sabe, talvez agora com a entrada do Alan Patrick, que é um homem que distribui o jogo, que tenha esse estilo que estava suspenso nesse jogo, talvez ele mostre o melhor futebol. Ainda tem a questão da adaptação, que são futebol bem diferente, estilo diferente. Ele é equatoriano e estava num outro país também, num outro tipo de futebol. Depois entrou o meu irmão, Coronel Severo, ou FIFA para os amigos, lá da zona sul de Porto Alegre, bairro Guarujá, à beira do Guaíba. E ele diz assim: boa noite, um bom programa. O sucesso da cachaça no mundo não tem nada a ver com o garoto propaganda, nosso presidente. Parabéns pelo programa. E eu respondi que também, se for por mim, a cachaça vai perder e muito, porque eu não uso bebida de álcool há muito tempo, e se dependesse de mim, a cachaça realmente não teria esse sucesso que foi alardeado, mas ela existe, bilhões na produção, e isso para essa economia é excepcional. Aquele que nós não gostamos não quer dizer que outras pessoas não gostem, ou nós viemos a condenar a quem gosta. É assim. Tudo no mundo é desse jeito. Alguns gostam de uma coisa e outro de outra. Assim é a nossa natureza. O ser humano é desse jeito. Não são todos com o mesmo gosto. E o Alberi, agora sim se manifestando, ele diz assim: Severo, perdemos um grande desportista e amigo nosso querido Juca. Vai nos fazer muita falta. Que Deus conforte a sua família e amigos. Ele se refere a que já estava aposentado, mas era um ex-treinador mais conhecido como do São Cristóvão, ali de Canoas, um homem que fazia amigos realmente. O futebol, em muitas oportunidades, ele faz amigos. Claro que às vezes nós temos algumas desavenças e podemos dizer não inimigos, mas pessoas que não gostam da nossa maneira de nos portarmos, mas principalmente o amador e o varziano, e numa idade mais avançada, realmente a amizade persiste e muito, embora que a disputa, né? Então realmente o Juca foi um homem que faleceu nesse final de semana ali em Canoas e causa uma grande tristeza nos desportistas, principalmente da região da cidade de Canoas, que nós estamos sempre editando, e embora fôssemos informados pelo nosso amigo Ivo Grandini, nós é quem fazemos a divulgação naquela página dos Coroa de Canoas, que tem uma grande divulgação.
O Laurino no speech, é ali de Nova Santa Rita, e ele comentando que nós falamos de uma notícia e nós temos mais detalhes ali na nossa sinopse. E ele diz assim: é bizarro um amigo confundir o outro com um javali. Imagina se fosse liberado caçar qualquer animal, o que este vivente iria fazer? Realmente a caça de javali tem alguns lugares que está autorizado, aqui conosco não, né? Mas ele é uma praga. Ele é um animal feroz, selvagem, e por onde ele passa, ele arrasa as plantações. Aqui na área de Taquara, de Rolante ali, nós temos isso aí. Ele é descendente do porco, claro que de uma maneira selvagem, mas esse aí, nesse caso, eu já tenho experiência própria, né, de falar. É muito fácil isso aí, porque a tensão numa caçada, ou até numa situação de alto estresse, como é numa caçada, confundir um amigo com um animal é muito fácil. É muito fácil. No meu caso, até como policial, muitas pessoas que se diziam atiradores exímios que acertavam um alvo com uma facilidade imensa, não precisava nem fazer mira. Mas a hora que tu pensar que o alvo pode te atingir, as coisas mudam, o estado emocional altera totalmente. E é o caso da caçada. Você sabe que o javali é um bicho feroz, e ele ataca o homem mesmo como ataca outros animais. Então a tensão existe. É bem explicado esse caso, como realmente vai ser um homicídio culposo. Realmente ele não vai ter o dolo consagrado, porque primeiro que a pessoa seria o seu amigo. Então isso não é algo difícil não de se imaginar. Eu tenho experiência em situações práticas, realmente, inclusive quando era bombeiro. É uma situação do estresse que eu estou explicando para o pessoal que não tem uma situação, às vezes, da bala comendo, o tiroteio acontecendo, é como um incêndio. Muitas pessoas que iam num incêndio, num edifício, e as pessoas diziam: eu tinha todo o treinamento, sabia como manusear esse extintor, e na hora eu não soube como usá-lo. Por isso que iniciou esse incêndio nessa proporção quando vocês chegaram. Então são experiências vividas por mim, e com isso me dão essa oportunidade de poder também compartilhar com vocês. São conhecimentos que nós adquirimos na vida prática, e agora é fácil de explicar que não é inacreditável e nem bizarra a situação. E o Jorge Antônio agradece ao que nós falamos. Agora sim, retorno ao Estúdio 2, 21h40, para ler um pouco da nossa sinopse, que ela está recheada. Uma das situações que eu falei anteriormente, e vou tecer comentário agora, eu espero, se vocês tiverem interesse, também devam comentar, cada um com o seu pensamento. É o caso que dessa campanha do TSE, da liberdade de expressão. Quando estão prestes a pedir que seja fechada a Jovem Pan, e eu acho que a liberdade de expressão, ela não está bem explícita nessa situação, é o que eu estou pensando. E o que acontece? Eles fizeram de uma maneira assim como uma cantora de rap, uma cantora de cor negra, blusa branca, que diz da paz, escrito democracia. Tudo tem a ver com uma questão que está acontecendo nos dias de hoje. E o final é que ele é bem ameaçador. Pode recuar, que a consciência aqui é forte. Então, é muito triste. E falando nesse teor, é bem estranho que amanhã deputados vão tratar do pensamento que alguns têm e mudar a letra do nosso hino rio-grandense. Será amanhã na Assembleia Legislativa do nosso Rio Grande do Sul. Aquele que eles falam ali que acaba por ser escravo, mas nada a ver com isso ali. É uma maneira, uma metáfora que é dito no programa. Mais um aguinha aqui para aguar.
Não tem nada a ver com escravidão, mas vai ser debatido. A Câmara de Vereadores de Porto Alegre já debateu isso, e eu acho cúmulo. Mas é isso aí. Talvez os nossos deputados não tenham tanta coisa para fazer, uma vez que vai a debate. Mas já que existe a possibilidade de uma troca, o que eu não concordo em hipótese alguma. Mas vamos um pouco à nossa sinopse. Quase ao término do programa, faltam então somente 18 minutos. Aquele programa do Carro Zero, lançado com previsão de durar 4 meses, está durando tão somente um mês, que seria aquele apoio do governo federal à indústria automobilística para o carro popular até 120 mil, que de 120 mil não tem nada de popular, com um salário mínimo a 1.320, o assalariado nunca podia dar o subsídio que desse, nunca poderia comprar um carro popular zero. Mas acabou. Mas quem anunciou isso aí, primeiro foi com muito alarde, o Fernando Haddad, mas o ministro da Fazenda. Mas agora quem disse que o programa não será prorrogado e já vai acabar foi o Geraldo Alckmin, o vice-presidente, que muito pouco aparece e muitas pessoas até o esqueceram. Mas é que tem pessoas que nem citam o vice-presidente, muitos até nem lembram mais do seu nome. Mas assistindo o programa Pauta Livre, você com certeza vai saber. Eu tenho que dar um alô também ao nosso amigo da turma CFS 1972, de sargento, lá na Santa Maria da Boca do Monte, e agora delegado de polícia aposentado, é o Enoir Freitas Mota. É um amigo nosso que continua em contato conosco e agora está no lazer lá está viajando aí. Ele tem um motorhome, ele reside, ele e a esposa realmente em Torres, mas ele está lá viajando com seu motorhome. Então o Enoir Freitas Mota, delegado de polícia aposentado, usufruindo da sua aposentadoria, e a sua esposa, o nosso boa noite. Ele está em Poços de Caldas, está lá, diz ele, que fugindo do nosso verão, está curtindo um verão bem quente lá, e diz que não tem prazo para retornar. Que coisa boa, aproveitem. Assim as pessoas trabalham por uma vida toda, e depois, a hora de usufruir, não esperem que a doença chegue a nós. Vamos aproveitar a vida antes que ela chegue, porque inevitavelmente a natureza é dessa forma. Nós vamos ficando com mais idade, não dizer velhos, seria até ofensivo a todos nós, já que eu sou também septuagenário, mas vamos ficando mais velhos, as doenças vão aparecendo inevitavelmente. A natureza é ingrata, a nossa fisionomia já não é aquela beleza que tínhamos antes. Alguns não tinham, é o meu caso, né? Mas nem antes e nem agora, mas é desse jeito. Assim nós somos amigos. Também o Senado enviou ao presidente Lula para que faça uma lei que acabe com a pensão vitalícia das filhas adultas de militares. Foi um pedido dos senadores, e se essa lei for enviada, ela com certeza será aprovada para que termine então a pensão das filhas solteiras adultas de militares. Até o Monark, que é aquele youtuber, ele teve suas redes bloqueadas por Alexandre de Moraes, ele é conhecido como apoiador do presidente Jair Bolsonaro. Mas parece que a maré não está boa, e aí as pessoas mudam até a sua maneira de se portar. Agora ele diz que o ex-presidente Bolsonaro não tem bala de prata, e que pare de mentir para o povo, e que ele não tem mais uma força política. O que faz uma cassação, né? Vejam só, é o Monark, aquele youtuber, depois de ser caçado pelo Alexandre de Moraes, parece que as suas ideias já mudaram de uma hora para outra. Mas eu vou dar uma ida lá no Estúdio 1, que o nosso amigo Alexandre Marques,
Expresso da Várzea, Zona Norte de Porto Alegre, nosso expert e co-irmão de divulgação, também ele dizendo assim: será um tiro no pé o Grêmio trouxer novamente o Luan. Não foi lida a mensagem acima. Fica a dica. Alexandre Marques, eu vou te garantir que a tua mensagem não chegou. Por alguma razão, o que escrevesse em outra oportunidade, claro que tu não falaste nada de política, mas em outra oportunidade, já em outra situação, o Zé Sanguiné já falou que alguma edição sua não tinha sido editada no nosso chat. Também o Betão, lá de Marisul, e com certeza, repassei a grade aqui, embora que não tenha uma equipe, a nossa retaguarda, e qualquer que tenha sido tua edição, não saiu no nosso chat, pelo menos aqui, aonde nós estamos com a nossa live ao vivo. Se tu tiveres uma outra opinião, ou a mesma opinião que tu dissesse que deu anteriormente, continua dando, que daí nós vamos ler com certeza. Nós até sentimos, se não pudermos, responder a qualquer um que esteja falando conosco, interagindo conosco. Por isso que eu digo, muita oportunidade, não é bom que tenhamos muitos espectadores, pelo menos nesse momento. As pessoas vão perder a oportunidade de opinar, de dizer alguma coisa, mas a quantidade que tem é suficiente para que nós consigamos ir interagindo com vocês, respondendo o que, nesse caso, não aconteceu. Então, edições anteriores tuas não houveram. Vem de novo, começa de novo. Isso aí sempre é dito quando as pessoas, por acaso, se acham que não foram respondidos, edita de novo. Daí ele passa à frente na edição. E com certeza o que tu colocasse anteriormente, agora tu botou a tua opinião, que seria um tiro no pé o Grêmio trazendo o Luan, aquele jogador problemático, mas ele já tem oferta de outros jogadores, de outras equipes, desculpe, de outras equipes. E eu acredito que o que o Grêmio oferece, embora que seja uma oportunidade para se ele reabilitar como jogador, que é uma diferença que ele ganha 800 mil, embora que esteja no estaleiro, sem possibilidade de jogar, porque o treinador não conta com ele até dezembro, 800 mil, e o Grêmio diz que já havia batido o martelo, que o traria, mas ofereceria 300 mil, são 500 mil de diferença por mês, que ele ainda tem direito pelo contrato até dezembro, além de 4 milhões e meio no direito de imagem que ele tem com o Corinthians. Ele teria que abrir mão, inclusive, disso. São muitos valores. Tem pessoas que não vão ganhar isso em época nenhuma de sua vida. Então, realmente, nós não condenamos o futebol. É um profissionalismo, embora que ele não esteja sendo profissional como pessoa e como atleta. Mas é um profissionalismo. Aquele amor à camiseta existia antes, que nós tínhamos tradicional, que o Pelé era do Santos, que o Mané Garrincha era do Botafogo, que o Ademir da Guia era do Palmeiras. Terminou isso. Hoje nós não temos mais. Nós não temos mais. O futebol se tornou profissional, tem o profissionalismo e ganhando rios de dinheiro. Tem jogadores que jogam em 4 equipes num ano só. Aí como é que ele vai dizer que tem amor à camiseta a uma equipe? Não acontece. Mas volta aí, ô Alexandre, fala alguma coisa aí para nós. Enquanto isso, eu continuo a nossa sinopse. A hora que tu interagir, 21 horas e 51 minutos. Agora sim, agora saiu mais essa intervenção e eu retornei em tudo isso. Assim, achei que tinha passado por estar falando do javali e do incêndio. Realmente, repassei aqui, ó. Repassei até nesse momento que eu estava respondendo do javali para o nosso amigo Laurino Spitz, e realmente a tua edição não saiu. Tu deve ter dito alguma coisa que talvez o YouTube, a plataforma, não tenha concordado ou não achou alguma coisa. Claro que normalmente tu não opina sobre política, mas muitas vezes são vetados nessa forma. Mas nós temos que ter cuidado na internet, porque o nosso programa não pode ser bloqueado em hipótese alguma. Mas nós temos esse cuidado. Mas qualquer coisa que tu tenha falado não saiu no nosso chat. E nós não queremos cometer essa gafe em hipótese alguma. Repassei a tua grade. Não temos aqui.
Então retorno aqui ao Estúdio 2, mas continua interferindo. Diz alguma coisa. Diz alguma coisa aí sobre o que tu ias opinar, que nós estamos aqui. Lá sobre a guerra, Rússia e Ucrânia, a Rússia critica o retorno de comandantes ucranianos que estavam na Turquia. Porque, segundo disse, num outro combate, esses foram trocados como prisioneiros e eles foram mandados lá para a Síria e, segundo disse, até o término da guerra. Eles não deveriam retornar. Mas acordos em guerra, e principalmente sangrenta, como está acontecendo, dificilmente são cumpridos na íntegra. Então a Rússia criticou o retorno dos comandantes ucranianos, que o Zelensky os convocou, e com certeza eles vão voltar à guerra, à luta, embora que tenham sido trocados por outros prisioneiros. Foi uma troca que houve em outra oportunidade. Também o Papa anuncia cardeais para o grupo de onde sairá um dia o seu sucessor. E o que o meu irmão FIFA havia falado, a cachaça é o terceiro destilado mais bebido no mundo e movimenta 15 bilhões só no Brasil. É dinheiro pra caramba. Por isso que eu estou dizendo, parabéns à economia, que também depende da cachaça. Embora eu não seja, não tenha auxiliado em nada esse recorde do Brasil. Mas ele existe e a nossa economia agradece. Nós estamos torcendo sempre pela evolução e o progresso do Brasil, com certeza. Agora sim, o Alexandre Marques disse assim, ó: escrevi novamente a mesma mensagem. E esta mesma mensagem saiu só tu dizendo que escreveu. E ela não chegou aqui. Continuas às cegas e sem escrita, pelo menos no nosso chat. É que nem diz assim, ó: quer que eu repita, mas o quer que eu repita, essa pergunta sai, mas a questionamento não sai. A tua mensagem não retornou. É alguma coisa que a plataforma do YouTube não está concordando contigo. Muda os termos e retorna. Nós temos ainda até as 22 horas e nós estamos aqui dispostos a responder para ti, seja o que tu diga ou está nos dando uma informação, com certeza. Retorno aqui então ao Estúdio 2 e aguardando que o Alexandre Marques, até o término do programa, faltam 5 minutos, escreva o que ele pensou em nos dizer anteriormente. O Supremo Tribunal Federal também analisa equiparar a licença paternidade com a licença maternidade. Os pais de plantão vão agradecer com certeza. Também lembrando a vocês que a gaúcha, a estudante Maria Eduarda Brechani, 19 anos, uma moça linda pra caramba, se tornou a 15ª Miss Gaúcha e irá representar o Brasil em El Salvador, na 69ª edição do concurso que aconteceu em São Paulo. Agora essa escolha dela, agora no sábado, no dia 8. O Rio Grande do Sul, o nosso estado também planeja disponibilizar 90 milhões da Lei Paulo Gustavo já em agosto. Agora sim, retorno e uma tossidinha para não perder o pique. Não é possível. Vou lá no Estúdio 1, que a edição do nosso amigo Laurino Speed sai. Eu acho que a plataforma do YouTube tá te boicotando, Alexandre Marques. Não é possível. Aqui, ó, do Laurinho, ele diz assim, ó: às vezes já escrevi a mensagem várias vezes. Tirei print e mesmo assim não aparece. O YouTube tem algumas manias estranhas. É isso aí, Alexandre, com certeza. Agora eu repassei porque tu fala e temos essa oportunidade, ainda a possibilidade de passar no chat, revisar, e realmente as tuas edições não saíram. É por isso que eu digo, além do Lauri, que já está testemunhando agora, claro que nós não precisamos testemunhar, porque de maneira nenhuma nós faltaríamos com verdade. Porque a verdade é o que tem que imperar entre nós, principalmente entre amigos. Para amigos nós temos que ser claros. É como para advogado. O advogado ele diz assim, bom, o que nós vamos dizer na lei ou lá na justiça vai ser uma coisa. Agora tu me diz a real da coisa. Já outros amigos já
falaram em outra oportunidade, como eu já havia dito, o Zé Sanguiné, o Betão, que eles escreveram e não apareceu para nós. Mas estamos aqui. O Laurino Spitz escrevendo saiu. Alexandre Marques, que diz que havia repetido, quando tu disse que repetiu, essa frase saiu. Mas a que tu pensava ou colocasse anteriormente, continua sem ter saído. Retorno então aqui ao Estúdio 2, quase ao término do programa. Agora falta muito pouco para que nós terminemos o programa. O contrato de privatização da Corsan foi assinado por Eduardo Leite. Agora, finalmente, foi privatizada a Corsan. Isto foi lá na sexta-feira. Em Sarandi, lá no interior do nosso Rio Grande do Sul, na BR-386, a PRF prendeu um homem que estava transportando 319 quilos de maconha. Foi no domingo, dia 9 de madrugada. E ele estava num Logan com placas de Sapucaia e dentro de malas. O homem, claro que o nome não é divulgado, o homem tem 33 anos e ele é de Canela. Ele já tinha antecedentes criminais. Sempre é bom falar também na área da polícia. Cientistas também dizem que em 2023 poderá ser o ano mais quente já registrado. Mas, segundo eu disse, tem cientistas dos Estados Unidos e da União Europeia que estão pensando em fazer um escudo para proteger a Terra dos raios ou da intensidade do Sol. É a nossa ciência. Também o Papa convida o James Martin, esse é o nome dele, um defensor do LGBTQIA+, na Igreja Católica. E esse homem vai participar de uma das assembleias mais importantes do Vaticano. O nome dele, James Martin, defensor LGBTQIA+. O Grupo Hospitalar Conceição, Zona Norte de Porto Alegre, foi condenado a pagar uma indenização de 100 mil à esposa de um homem que, segundo a Justiça Federal, ele morreu em decorrência de falhas no atendimento lá no ano de 2019. 21 horas e 59 minutos. A vacina contra a poliomielite, muito importante, ela será atualizada a partir de 2024. Para encerrar o nosso programa, o gaúcho John de Andrade, 32 anos, que viajou para Bonito, lá no Mato Grosso do Sul, ele deu alta do Hospital Moinhos de Vento, em Porto Alegre, lá na quarta passada, dia 5, mas prossegue em tratamento contra a febre maculosa. Ele é morador do bairro Rio Branco, em Canoas, e chegou com o carrapato estrela, que é o causador dessa doença, colado à sua perna. Mas quem teve chance, teve e falou. Quem não teve, vai esperar a próxima edição do nosso programa Pauta Livre, que será lá no dia 12, quarta-feira, 21 horas. Eu só tenho a agradecer a vocês a audiência nesse dia tão festivo para mim, aniversário da minha neta Yasmin, 9 anos, mas é com alegria, como sempre nós temos, alegria e emoção de estar com vocês. Mas dessa vez tivemos um início muito bom, um meio bem legal, sem falhas no programa, a não ser o bloqueio da edição do nosso amigo Alexandre Marques. Mas quarta-feira teremos nova oportunidade. Então, o nosso boa noite, o nosso muito obrigado. Pauta Livre que se despede. Quarta-feira o nosso encontro, 21 horas. Até lá.